pouco tempo eu tive a oportunidade de conhecer, através de uma série que eu assisti, a vida de Ted Kaczynski, que foi conhecido por ser o maior serial bomber da história que já existiu. Conhecido mais pelo apelido de Unabomber. Foi muito interessante conhecer a história do Ted Kaczynski, porque, na verdade, ele era um homem extremamente dotado, muito inteligente. Tanto é que ele entrou na faculdade nos Estados Unidos com 16 anos. E ele tinha uma crítica, um pensamento crítico muito forte com relação ao modo como a gente vive no Ocidente. E, acima de qualquer coisa, ele queria ser respeitado. Acima de qualquer coisa, ele queria ter a sua crítica, o seu trabalho intelectual reconhecido pelas pessoas na faculdade, pelos parentes, pelos amigos, e ele não conseguiu isso. E tamanha era a busca dele por esse respeito, por esse reconhecimento, que ele começou a cometer esses crimes, esses ataques terroristas. Foi assistindo essa série que eu me dei conta de como o homem, principalmente o macho, né, o ser humano macho, tem uma ânsia, uma obsessão por adquirir respeito. Parece uma coisa animal mesmo, uma coisa que vem, sabe, daquela questão do bicho encontrar o seu lugar e o seu respeito dentro do bando. É uma obsessão quase doentia que nós homens temos com isso. E como eu cheguei nos meus 40 anos, a idade dos 40 anos é sempre uma idade de muita reflexão, e é uma idade que você se dá conta de que muito do que você conquistou, você já deveria ter conquistado, principalmente com relação a respeito, com relação a reconhecimento. Juntando essas duas coisas, a reflexão que eu fiz sobre a vida do Ted Kaczynski, do Unabomber, e com a situação, a idade que eu tô, eu fiz questão de colocar isso diante da palavra de Deus e tentar entender como que na vida cristã a gente deve encarar essa questão do respeito. E aí eu me lembrei do texto de Paulo em Filipenses. Eu tenho estudado muito a carta de Paulo aos Filipenses, e eu me dei conta de um texto em que ele faz uma espécie de ele tece uma espécie de um currículo sobre a vida dele, sobre o fato dele ser fariseu, sobre o fato dele ser romano, sobre o fato de várias qualidades e características da vida dele. E no final ele diz o seguinte: considero tudo isso como esterco, se comparado ao fato de poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Eu achei fantástico isso, porque o que Paulo faz, ele é um relato de tudo aquilo que poderia trazer respeito e reconhecimento a ele. E aí ele fala aos filipenses: tudo isso eu considero esterco. Essa é uma das maiores qualidades de ser cristão, de você poder se desligar, se desfazer desses fardos que nós, como humanos, querendo ou não, colocamos sobre nós. O fardo de ser respeitado, o fardo de ser reconhecido, o fardo de ter que ter uma posição na sociedade. Enquanto cristão, a gente aprende que esses são fardos que foram criados pela nossa cultura, foram criados pela nossa mente, e que em muitos momentos da vida eles se tornam muito pesados, esses fardos. E o que Cristo fala é: lançai sobre mim esse fardo, lançai sobre mim esses pesos. E eu tenho procurado viver isso, digerir esse ensino, mais esse ensino da fé cristã, e praticar na minha vida. Com 40 anos, o meu desejo é de buscar menos seguir menos essa obsessão por respeito, por reconhecimento, por posição, deixar isso nos pés de Jesus e sentir, e se for para sentir algum orgulho, sentir orgulho justamente no fato de estar de joelhos aos pés de Cristo e ser encontrado em Cristo.
Esse é o papel do cristão e é um papel que também envolve aquilo que a gente costuma chamar no meio cristão de morrer para Cristo. Mas não é morrer no sentido ruim e negativo, é morrer nesse sentido de tirar esses fardos pesados, colocar sobre Cristo e se sentir bem simplesmente pelo fato de ser encontrado nele, em Cristo. Perfeito? Não, de forma nenhuma. Respeitado? Nem sempre. Em muitos momentos não. Reconhecido? Em muitos momentos não. Mas precisa ser respeitado, precisa ser reconhecido quando você está de joelhos diante do Criador. Essa tem sido minha busca e eu espero que seja a sua também como cristão. Transformai-vos.